Ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança. O Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas vêm acontecendo ao vivo pelo Instagram. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo e se você gostar, eu peço que por gentileza você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, comente, compartilhe. A sua participação é muito importante. Eu agradeço. E quem sou eu? Wanderson de Souza Freitas, professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Giovanna Leone, bailarina, coreógrafa, atriz. Giovanna faz dança esportiva, inclusive ela foi membro da Federação Portuguesa de Dança Esportiva. Giovanna também participou de muitos shows de navios, aquelas superproduções. Giovanna tem uma história bonita para contar conosco. Vamos saber então como foi que a vida de Giovanna Leone se entrelaçou com a dança. Vamos lá, Giovanna Leone aqui ao vivo para o Personas da Dança. Giovanna, você mandou convite, ok. Olá, querida. Olá! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem por aí? Tudo bem. Desculpe, eu acho que eu grito um pouco. Perdão. Não, Giovanna Leone, seja muito bem-vindo ao Personas da Dança. Prazer falar com você, viu? prazer é meu, professor. Muito obrigada pelo convite. Querida, vamos lá. Bailarina, atriz, bailarina de dança esportiva, foi membro de uma federação internacional de dança esportiva. Como é que a dança chegou até a sua vida, Giovanna? Olha, a dança chegou na minha vida quando eu era ainda muito pequenininha. Um dia eu estava numa aula, na primeira escolinha que eu estudei. Eu tinha 6 anos, a minha mãe sempre ia me buscar. Naquele dia ela chegou um pouco mais tarde. E daí, para ficar esperando, me colocaram numa salinha onde as meninas estavam tendo aula de balé. Hum, E eu lembro até hoje que a professora falava para as meninas pequenininhas botar o bracinho para cima e eu fiquei andar na pontinha do pé, fiquei encantada com aquilo. Comentei com a minha mãe que eu tinha amado e que eu queria fazer e tal. Infelizmente não era a realidade da gente naquela época, né? Minha família não tinha como sustentar uma aula de dança para mim, mas aquilo ficou gravado. Foi a mãozinha da vida ali já mostrando para mim alguma coisa que ia ficar gravada na minha cabeça. E esse foi meu primeiro contato com a dança e mais tarde eu fui perseguir para chegar nela profissionalmente. Então, você entrou numa aula de balé por conta do acaso, né? Sua mãe houve um pequeno atraso ali na busca, você entrou e hoje você é uma profissional da dança. Tem muita história entre aquela menininha de 6 anos e a Giovana de hoje. Como é que depois você voltou para a dança e ainda por cima quis ser profissional? Então, eu percebi cedo que tinha uma veia artística. Eu gostava muito de dançar, de me movimentar, mas eu gostava muito de cena também, de teatro. Ah, Então eu criava histórias, eu criava coreografia. Sabe aquela criança que faz o teatrinho em casa, chama a família para assistir? Então eu dançava com a boneca, botava o cobertor para fazer a cortina, tinha todas as ah, coisas. tem uma produção. Tinha toda uma produção já, tinha todo um roteiro, né? Eu roteirizava as coisas, chamava os amiguinhos da rua para fazer teatro, enfim, tinha toda essa história. E, assim, enquanto eu era criança, para a família era uma brincadeira, né? Eles achavam bonitinho e tal. Mas aí você vai crescendo e vai começando a levar a coisa a sério, falar, poxa, isso pode ser maior, né? Acho que quando a gente nasce com isso dentro, a dança e o teatro não eram coisas vistas como um trabalho na minha casa, né? Até pelas condições que a gente vivia, né? Hoje eu Giovanni, entendo eu acho que na casa de ninguém, dança e na teatro. casa de quase ninguém, dentro e fora do Brasil, eu aprendi isso. Porque é um caminho diferente, né? É um caminho que envolve riscos, a gente sempre pensa numa estabilidade, a gente pensa em outra carreira, né? A Uhum. sociedade te impele para outro lado.
Então eu quis fazer teatro, meus pais pediram, não, primeiro se forme em magistério, faz alguma coisa que você tenha uma profissão, né? Não se vê como profissão, né? É, A arte. Eu fiz o magistério, me formei, mas aí em seguida me enfiei no curso de teatro e me formei em teatro. olha, mas vamos situar. Você é de que cidade? Eu sou de Curitiba, Paraná. Curitiba. E hoje você está em Curitiba. Hoje eu estou em Curitiba, tem quase 2 anos que eu voltei para cá. Aham. E aí você se formou como atriz e começou a trabalhar como atriz? Como é que é isso? Eu me formei como atriz, aí eu entrei diretamente para a companhia de teatro profissional, que era da Universidade Federal do Paraná. Eu me formei pela Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná. E dali eu já pulei, já fiz o teste e já pulei para a companhia profissional que Aham. eles tinham. E daí olha como é que foi de novo a mãozinha da vida. De novo a mãozinha de Deus e da vida. Porque eles estavam em cartaz, quando eu cheguei nesse curso, com uma peça que tinha um casal de dança de salão que costurava as cenas dançando tango. Ah, E eu, como sempre gostei muito de danças a dois, eu fiquei apaixonada por aquilo. E daí eu fui conhecer a escola de dança, né, através desse casal que dançava, que inclusive era perto da Universidade Federal do Paraná. ah, E daí o dono da escola falou, não, super interessante você gostar, porque você tem o teatro, você tem a atuação e tal. E vem conhecer, vem trabalhar com a gente. Daí eu comecei a trabalhar e comecei a fazer aulas nessa escola. uhum, Um ponto interessante é que eu não tinha como pagar, né? Não tinha como pagar as aulas. Então eu trabalhava na escola para poder fazer aula à noite. tá. Então eu fazia o que tinha que fazer. Eu limpava o banheiro, eu limpava a escola, eu atendia telefone, o que precisasse de mim na escola eu fazia para à noite poder fazer aulas. Eu comecei a Aham, fazer assim. Entrou nessa mesma companhia depois um professor de balé, que era do Balé Teatro Guaíra, ah, em Curitiba. E daí ele olhou para mim e falou: Nossa, você tem certeza que você nunca fez balé? Até então eu nunca tinha podido fazer uma aula de balé clássico. E eu olha, tinha 18 anos. uhum, E aí ele me chamou para fazer aula de balé, ele me deu uma bolsa e foi aí que eu comecei a fazer balé também. também. E você já queria ser profissional da dança também, ou o seu objetivo era só o teatro? Não, eu queria ser profissional da dança e do teatro. E ainda tem a música no meio que também ainda não também passou na minha vida. E como é que você foi? Eu imagino que você tenha começado dando aulas, né? É o caminho normal. Foi assim ou você foi para alguma companhia de dança também? Então, companhias de dança de salão no Brasil ainda são poucas, e nessa época era São Paulo e Rio de Janeiro. A Uhum, pessoa mais conhecida era Jaime Arocha e Carlinhos sim. de Jesus, né? Aham, E eu tinha contatos em Curitiba de pessoas que já tinham feito muitas aulas com o Jaime, conheciam a metodologia dele, e eu me identifiquei com isso. tá. E quando eu já tinha feito o que eu podia fazer em Curitiba, eu falei, gente, eu tenho que dar um salto para ir para outro lugar. Ah, Aí eu conversei com um amigo meu, ele tinha uma amiga que também era de Curitiba e já estava na companhia Jaime Arocha do Rio de Janeiro. hum, Resumo da ópera, juntei o que eu tinha e fui com a cara e com a coragem para o Rio de Janeiro para conhecer o Jaime e para tentar entrar na companhia dele, aham. que, que era o que eu imaginei assim. Na época eu falei, se eu precisar evoluir, mais vai ser esse o caminho. Eu já estava muito apaixonada pelas danças de salão, a companhia dele fazia balé também, direto, então juntei uma coisa na outra. Aham. E E fui pro Rio com a cara e com a coragem, É. quase com uma na frente e outra atrás. Giovana, e aqui no Rio, assim, eu moro em Niterói hoje, né? E aí você entrou para o Jaime Arocha já estudante, mas daí a pouco começou a dar aula, como é que foi? Então, quando eu entrei lá, eu tava assim, me virando para conseguir trabalhar. E o Jaime, nessa época, tinha duas companhias. É como se fosse uma companhia oficial e uma companhia de formação, né? Isso Companhia A, já, uma companhia onde B. que o Jaime funcionava? Era em Botafogo ou não? Era em Botafogo, na São Aham, Clemente, saudosa São Clemente 155, tá. ali em Botafogo. E eu entrei para a companhia B, né, no caso. Uhum, Só que eu era muito obsessiva, Wanderson, tá. muito doida. Então, assim, eu tava lá no primeiro horário para fazer balé, depois tinha as aulas de profilaxia do movimento com a Márcia Pinheiro,
e depois vinham os ensaios de salão, e à noite tinham as aulas para os alunos e eu entrava como bolsista. Então eu ficava, tipo, da hora do almoço até meia-noite, mais ou menos, todo dia, segunda a sexta e algum período do sábado na escola do Jaime, para fazer isso. Aí um amigo meu, que tinha uma turma de alunos, falou: eu preciso de uma dama para dar aula comigo. Ah, E eu tinha vergonha de dar aula, Wanderson. Eu tinha por quê? vergonha porque eu não achava que eu era boa o suficiente para ser professora. Sim. Eu achava que o meu conhecimento estava muito, muito aquém, assim. Daí ele falou: não, mas você é disciplinada, você é boa e você também vai aprender com o processo. Quem vai liderar a aula sou eu. Mas Aham, com certeza, assim, como são alunos de dança social, eles vão ter você como referência, tá tudo certo. Você dança, você aham, faz balé, então era isso que ele precisava. Então esse foi aham. o primeiro dinheirinho que eu comecei a Olha, ganhar no Rio de Janeiro com dança. E aham, mais tarde o Jaime começou a me chamar para os shows. Não que demorou muito para ele começar a me chamar para os shows. maravilha. Isso já te deixou mais tranquila? Sempre dá uma tranquilidade, não vou dizer para você que foi fácil. Teve meses em que eu paguei o aluguel e eu lembro que sobrou R$ 8 para eu ver como é que eu ia fazer o resto do mês. É, Então eu tinha que ir me virando. Foi um período muito difícil, foi realmente muito difícil. uhum, Mas eu tinha um objetivo e quando eu cheguei no Rio, o Jaime ele trabalhava com uma companhia de cruzeiros. Ele era sim. coreógrafo. E ele tinha acabado de embarcar um grupo e dentro de um ano ele embarcaria outro. Aí eu perguntei para ele: Jaime, você acha que eu tenho chance se eu fizer a audição? Aí ele falou: você tem um ano para se preparar. Eu acredito que sim. O Jaime foi Aham, uma pessoa que sempre me incentivou muito também. O Jaime aham. nunca jogou água fria nos meus sonhos, assim. Ele sempre foi tipo: não, vai que você consegue. Se esforce e vai. E daí foi um ano focada nessa audição também, que ia acontecer dali um ano. Eu fiz a audição e passei. E Fui uma passou das e foi trabalhar em quatro. navio. E daí foi a primeira viagem internacional que eu fiz. Foi o navio. É, isso é muito interessante, porque os bailarinos que trabalham nos cruzeiros, eles têm um cachê, que é um bom cachê, e não tem gastos com alimentação, com aluguel, Moradia. pelo menos naquele período. Então é um período bom para o bailarino, para ele fazer o pezinho de meia, né? É muito bom. É muito Isso é bom. muito importante. E quanto tempo você ficou nesse cruzeiro? Nesse primeiro cruzeiro eu fiquei 1 ano e 9 meses. Era para ser um ano, mas a gente foi renovando, renovando. O show ia bem e foram renovando o elenco, assim. Uhum. E aí você volta, né? Volta para a Terra e aí recomeça tudo ou já tinha alguma coisa engatilhada? Eu tinha o objetivo de voltar para a companhia do Jaime. Eu queria Tá. continuar o trabalho com ele. Mas aí eu dei com a realidade, que eu era muito ingênua na época, né? Muito novinha, e eu dei com aquela realidade, né? Que se chega no Brasil, dinheiro na mão é vendaval, né? O dinheiro não dura no Brasil. Falei: eu vou acabar consumindo tudo aquilo que eu conseguir guardar, né? É E porque não entra, né? Não entra magia, só sai, não né? entra, e o custo de vida no Brasil ele é alto, para quem É. dança ele é alto. Eu ainda fiquei um tempo na companhia do Jaime, mas dali a pouco teve uma outra audição, que inclusive também foi através dele, mais uma vez ele me apoiou, e eu passei nessa audição e fui selecionada para ir para Macau. Ah, Aí foi um ano mais ou menos depois que eu tinha voltado para o Brasil, eu fui para Macau. é. Antes da gente, assim, conversar mais sobre esses trabalhos dentro de navios, Giovana, eu queria te dizer, já entrevistei aqui muitos bailarinos brasileiros que estão no exterior, e hoje eles estão empregados, estão em boas companhias, companhias estatais, que têm esse suporte financeiro, mas a vida deles foi muito difícil até chegar lá. Essa vida do artista, ela é muito difícil no mundo inteiro, não é? Sim, sim. O que facilita, entre aspas, quando você está no contrato internacional é que tem muitas culturas que têm isso, de ter um contrato. Então você consegue ser contratado com determinadas garantias, com um salário fixo e você está focado naquele trabalho. Você não precisa estar correndo atrás de alunos ou correndo atrás de algum outro tipo de trabalho fora aquilo que você está fazendo. Então tem essa vantagem. Não é uma cultura do Brasil esse tipo de contrato. Aham. Então é por isso que muitos, eu acredito, que se mantêm no exterior por tanto tempo, como foi meu É. caso. Você ainda trabalha em navios? Como é que está a sua vida como bailarina hoje? A última vez que eu estive num navio foi em 2023, foi há quase 3 anos atrás. Vai fazer 3 anos. Aham.
E foi muito bom. Eu gosto muito de navio, gosto muito realmente, assim. Toda vez que E, ele fala navio, me dá vontade de voltar. e por que que Mas você é não muito chato volta? trabalhar em navio. Por que que você não volta? Então, Wanderson, eu estou num momento da minha vida em que eu já não estou praticamente vendendo a Giovanna dançarina. Então, eu já estou focada em voltar a ter o meu grupo, que eu já tive um dia, a abrir portas para as pessoas, como um dia fizeram para mim. Eu acho que hoje Uhum. eu tenho que fazer esse trabalho de passar adiante. Então, eu estou mais focada no trabalho de coreógrafa, mais focada no trabalho de juntar pessoas para poder levar para esses trabalhos. Você pretende ter uma escola? Pretendo. Pretendo. Já era para ter, inclusive, mas eu acho que está me faltando a coragem de encarar o Brasil nesse aspecto. Tudo no seu tempo. Giovana, me fala mais desse trabalho em navio, porque assim, eu nunca assisti, na verdade, mas eu já vi alguns vídeos, vi fotos, são super, alguns trabalhos são super produções, né? São produções, algumas milionárias. Isso. São E, realmente muito grandes. e como é que se dá a confecção desses espetáculos? Isso parte do navio, de alguma agência, isso é terceirizado? Como é que acontece isso? Tem os dois casos. O primeiro É. navio que eu trabalhei, por exemplo, era a produção toda do navio. Eles contrataram a coreógrafa, as costureiras, camareiras, o pessoal que fazia a parte das cabeças, né? Tudo Os adereços, né? os adereços Uhum. todos, cenário, tudo eles contrataram, colocaram esse pessoal para montar o show dentro do navio. Já em outros navios que eu trabalhei, era uma produtora de shows terceirizada que fazia isso. Ou então era meio a meio. Por exemplo, a Royal Caribbean tem as produções dela, mas ela contrata às vezes outros grupos que já chegam com produções semi-prontas e ela incorpora dentro da produção dela. Então tem de todos os casos, assim. E vocês fazem aula lá dentro do navio? Dentro do navio, a gente acontece muito, não por iniciativa do navio, mas a gente faz aula entre a gente. Isso acontece muito. Hum, Então, por exemplo, quem tem técnica de jazz, quem tem balé, quem tem salão, depois que o show estreia, que a gente entra na rotina e começa a ter esse tempo, acontece muito dos dançarinos se organizarem entre eles e uns começarem a dar aulas para os outros. que, que legal, não é? É, Muito acontece bom. bastante. É, Porque o bailarino, bailarino sente a necessidade, né, de... bailarino precisa fazer aula. Agora, Giovana, enquanto existe esse mercado, eu queria também saber sobre a dança esportiva, como é que ela faz parte da sua vida, o que que acontece dentro da dança esportiva? A dança esportiva, né? A gente no Brasil não entende por dança esportiva, né? Falou ballroom, aí o pessoal do Brasil entende o que que é, mas é a dança de salão internacional, né? Ah, Mas a dança esportiva eu diria que é um esporte bem caro. é, Eu acho que é por isso que tem tanta dificuldade de desenvolver a dança latina, a esportiva na América Latina, porque é um esporte que envolve muito custo, muito glamour, muita. Ele foi criado assim, né? E quando você tenta colocar ela no Brasil, você não tem como corresponder a esse glamour. Você consegue corresponder no talento, muito bem, inclusive. Mas no investimento para o Brasil é muito difícil. essa dança E esportiva é aquela que a gente vê dos vestidos muito produzidos, isso, às vezes os rapazes, se eu não salões, me engano, então, isso, e muito bem vestidos. A gente vê que é uma coisa cara. é, é uma produção tanto com aulas, com viagens. Ela é feita para competição, né? Ela foi feita para as competições, então são todos eventos muito grandes, são workshops, dias e dias de congresso, assim, de ponta a ponta, é muita preparação. E Eles são atletas, né? Eles são literalmente atletas. onde essa dança acontece com força? No Brasil já sabemos que não, por conta dos custos. Mas onde que ela acontece, a dança esportiva? Olha, América do Norte, Estados Ah, Unidos, muito, Europa é muito forte, e na Ásia tem dançarinos que se destacam. A Ásia, como sempre, né? China, Japão, os dançarinos são muito disciplinados. Quando eles se propõem a fazer uma coisa, não tem como dizer que não vai ser bom. eles levam muito a sério, né? Eles têm Eles também levam esse muito a sério. suporte e tudo.
E aí você fez parte dessa Federação Portuguesa de Dança Esportiva. Como é que você chegou a essa federação e o que é que você fazia lá? Ah, eu cheguei através de uma brasileira, sim e não, né? Foi, na verdade, assim, teve uma competição no Brasil, onde veio a Magda Gavarini, que ela é nascida no Brasil, mas cresceu na Itália. Hum, Ela foi adotada por uma família italiana quando bebê, e a família, enfim, com a cultura deles, acabou que ela foi parar na dança esportiva. aham, Só que ela sempre teve um desejo de conhecer o Brasil, conhecer a história dela, conhecer o país. E acabou que em contato com o Conselho Nacional de Dança de Salão, né, no Brasil, ela veio 2 anos seguidos para... Foi 2017, 2018, acho. Ela aham, veio para o Brasil para participar de competição aqui. Mas para incentivar, né, para ter um casal italiano, para ter um casal estrangeiro de fora e para conhecer, para dar workshop. Foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Dança aqui também de trazer, né, pessoas de fora. E foi assim que eu a conheci. Eu lembro que na primeira competição eu não tive coragem nem de chegar perto dela. Tinha ah, acabado de chegar no Brasil. Eu tava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, assim, eu só queria ver de longe. No ano seguinte eles voltaram. Eu não fui competir, não fui pro showcase, mas eu sabia que eles iam dar aulas. E eu me lembro de ter perguntado pro organizador, que era o William, na época era o presidente, acho, da CNDD nessa época. Eu falei, William, quantos horários ainda tem livres? E ele falou, Gi, ninguém comprou horário com eles ainda. Aí, sem mentira, eu comprei todos os horários. ah, Eu comprei todos os horários de aula individual deles. Aí eu falei, então são meus, pode reservar todos. Eu fiz tanta aula que o meu pé já não respondia, assim. Tava, mas daí foi daí que eu conheci ela pessoalmente mesmo. E daí ela meio que me abraçou, assim. Aí eu fui para Portugal na época da pandemia, ah, na Europa. Isso foi em 2020, quando estourou a pandemia na Europa. Eu estava no Chipre. Como eu sou cidadã portuguesa, eu voei para Portugal. Eu falei, vou ficar por aqui. sim. E eu perguntei para ela, aproveitar que eu tô na Europa, Magda, você não conhece alguém para me indicar? Porque eu quero estudar, eu quero treinar. Aí ela me indicou o Duarte Souza e a Elizabeth Pera, que são coachings de Portugal, são dançarinos de dança esportiva. Eu fui conhecê-los e daí eu comecei a treinar com eles. Eles tinham um aluno que estava sem parceira, falou, tentem dançar juntos, vamos ver se dá match, né? E deu certo. E daí a gente começou a treinar na pandemia e fomos parar numa competição. Olha, e você participou de muitas competições? Lá em Portugal a gente conseguiu participar de uma, porque a pandemia não permitiu a gente participar mais. Eu lembro que teve uma competição online nessa época no Brasil, aí eu participei da competição online, só que daí a brasileira, e a gente ficou esperando autorizarem a ter competição de novo. Aí eu ainda fui trabalhar num navio, porque eu precisava trabalhar, voltei para Portugal, continuei treinando, e daí que a gente conseguiu pegar uma competição em Vagos. Giovana, desse contato que você teve com tanta gente dançando, você citou essa moça que se tornou italiana, brasileira de nascença, se tornou italiana. Esse contato com tanta gente, com esse know-how todo, o que é que isso te trouxe? Como é a Giovana hoje? O que é que a Giovana Leone tem hoje como bailarina que ela não tinha antes de começar a viajar? Wanderson, eu acho que primeira coisa é uma noção de realidade muito mais densa, né? Por mais que a gente saiba que a gente não é fácil, tem que se dedicar, tem que ter disciplina. Só que no dia a dia você é muito colocado à prova. É? Muito. Você é muito colocado à prova. Eu sempre falo para o pessoal, não pensem que porque você pisou na Europa virou um morango. Porque não Hum, vira. Existe muita concorrência, você vai passar por toda sorte de coisas. Você vai passar, assim, se você acha que você é bom no Brasil, quando você sai dele, assim, é muito vestir a sandalinha da humildade e eu até me considero que eu sempre fui uma pessoa humilde. Eu sabia que eu tinha talento, mas eu sabia que eu precisava trabalhar. é. Mas é outra realidade. Eles têm uma outra disciplina, eles têm uma outra atitude diante das coisas. Nós brasileiros temos muito talento e muita vontade, só que se deixar a gente escorrega. A gente escorrega na nossa emoção, a gente escorrega no imediatismo e não dá. Então hoje eu sou muito mais pé no chão, eu sou muito mais realista com o tempo das coisas e também com quem eu sou.
Eu sei Giovana, onde está alocado o meu potencial. vamos fazer uma revelação aqui. Giovana já foi minha aluna, não por muito tempo, mas foi minha aluna no Rio de Janeiro, foi onde eu a conheci, uma menina muito dedicada, talentosa, com salto aos olhos, e, e aí eu tive outros alunos também da dança de salão, e as pessoas não entendiam muito bem o meu nível de cobrança, até elas se tornarem profissionais, de fato. Exato. Um desses alunos, que é muito do Zuki, ele hoje está nos Estados Unidos, mas ele já viajou o mundo inteiro. Ele falou assim, professor, eu cheguei na Rússia, e olha, Maria Emília Clark dizendo que maravilha a sua entrevista. Seja bem-vinda, Maria Emília. Tudo bem, Maria? Giovanni, ele chegou na Rússia e falou assim, e eu cobrava muito dele, né? Professor, eu lembrei muito de você na Rússia, que aqueles bailarinos de dança de salão, todos fazem balé clássico, todos são muito alinhados, todos são muito bem colocados. Você não sai da minha cabeça, professor, ele falava comigo. E por incrível que pareça, toda vez que ele vem ao Brasil e que ele traz com ele uma partner, né, ele coloca essa partner para fazer aula comigo. É incrível. Maravilha. É porque tem muita necessidade de um aprimoramento, né, Eu acho que Giovanni? tem que andar junto. Se você não se dedica, você fica pelo caminho. Você fica pelo caminho. É porque assim, você pode ter. É natural, eu acredito, você ter talento para alguma coisa Uhum. e ter facilidade de desenvolver em certas áreas. Só que pensa que tem muita gente à tua volta se desenvolvendo também. Sim. Você não está caminhando sozinho. Então, em algum momento, ali na frente, vai aparecer uma lacuna. E às vezes é nessa lacuna que você vai perder um trabalho, que você vai perder uma boa avaliação para alguma coisa. Eu sempre me destaquei nos trabalhos que eu fiz pela minha versatilidade. Eu conseguia fazer o salão, mas inclusive hoje eu sou parte do elenco do ilusionista Michael Klenk. Eu sou parte do elenco dele, do Michael, né, de teatro ilusionista. Eu sou do elenco do Grande Show de Mágica. Ah, E todo o elenco do Grande Show de Mágica é feito por bailarinas. Todas as assistentes ali são bailarinas. E elas sabem que eu sou a única pessoa ali que é do salão, só que elas falam pra mim, a gente vê no teu corpo que você tem clássico. aham. Então, tipo, e eu sou a única dançarina de salão que entrou pra esse elenco nesse momento. Uhum. Então faz diferença a tua versatilidade, você conseguir acionar uma chave e uma memória e saber, agora eu preciso dessa técnica, não é da outra. Então, me diga aqui, como é que você acha que deve ser a formação de um bailarino que queira, é mais ou menos o que a gente está falando, mas eu queria detalhar mais. Alguém que queira, eu não quero ser um bailarino clássico, eu não quero dançar no Bolshoi, eu quero dançar no navio. Ok, mas qual é a formação necessária para quem quer ser um bailarino que se destaque em cena, na sua opinião? Na minha opinião, sim, continue estudando balé clássico. Tenha balé clássico no corpo, o que você vai precisar. Mas vai estudar também um jazz, tanto um jazz lírico quanto um jazz que tenha mais impacto ou que puxe mais para um musical, porque os navios fazem shows muito comerciais e de uma potência muito grande. Uhum. Então isso é muito necessário. E daí comece a transitar por outros tipos de dança. Essas danças que tem hoje em dia que são mais funk, sabe? Funk pop, mais show de videoclipe, sabe? Música de videoclipe, São mais danças mais livres, né? Isso, mas que pedem impacto, alongamento, vão te pedir perna, vão te pedir giro, vão te pedir precisão e pirueta, isso vão te pedir, e mais, o navio balança. Então, se o teu corpo não tiver bom em técnica, você vai cair. Cai, né? Você cai. Assim, eu venho discutindo muito isso aqui no canal, essa questão ou essa divisão entre técnica e emoção. Porque existe hoje no mundo uma busca frenética, eu diria, pela técnica,
Bailarinos clássicos querem saber do número de piruetas, as pernas cada vez mais altas, os saltos mais altos, isso tudo é muito bonito. Mas isso, se estiver desvinculado da emoção da personagem, isso vira ginástica, isso não serve. Ao mesmo tempo, a falta de técnica não pode ser justificativa para que se abra apenas o canal da emoção e eu danço com emoção e está tudo bem, é isso que importa. Não, se você é um bailarino profissional, se você é um bailarino que vai para o palco, você tem que ter um mínimo de técnica. Exato. Isso tem que ter, não é? Senão então, você é um amador. É um amador, então eu amo aquilo, mas... eu estou gostando muito do que você está falando, porque tem que ter técnica, tem que ter emoção também, é óbvio, porque a gente está falando de arte, mas tem que ter técnica. Eu lembro o primeiro grupo que eu tive em Macau, eu tive um grupo de dança de salão, que era meu, porque eu tive uma empresa em Macau, e eu cismei que eu queria fazer shows de dança de salão nos cassinos lá. Eu abri a empresa, levei quase 2 anos até conseguir vender o primeiro show. Uhum. E eu lembro que eu tinha uma amiga que trabalhou comigo nessa época, ela estava me dando suporte, ela também tinha sido da companhia do Jaime, e ela me dava esse suporte de estar acompanhando os dançarinos, e figurino, e corre para cá, e corre para lá, então a gente trabalhou juntas, né? A gente fez uma pequena sociedade nessa época e trabalhou juntas. E eu lembro que ela foi num ensaio, e ela também dançarina muito boa, tinha muito balé no corpo, era realmente muito boa. Uhum. E um dia ela estava no ensaio e dali uns dias a gente ia apresentar pela primeira vez para os chefes aquele show. Então estava todo mundo tenso, fazendo ensaio com figurino. Eu lembro que ela estava levando alguns figurinos para a gente, né? Que ela tinha buscado na costureira, levou. Aí ela me entregou e assistiu a passagem da dança. Uhum. Assistiu, tal, o pessoal se dedicou e, enfim, não vou entrar em muitos detalhes em relação a esse primeiro grupo, porque bem específico, se sobrar tempo eu te conto. Uhum. A gente conta aqui, mas coisas muito importantes de se colocar. E ela, assim, com todo o jeito que ela pôde dizer, mas com muito profissionalismo. Depois que terminou a coreografia, todo mundo olhou para ela, tipo assim, e aí, né? Dá um feedback aí do que você achou. Ela falou, olha, para uma apresentação foi muito bonito, mas se isso aqui fosse uma audição internacional, ninguém passava. É isso. Aí eu olhei para eles e falei, bom, gente, então dessa vez vocês não escutaram da minha boca, vocês escutaram da boca de uma terceira pessoa, para não dizer que eu sou implicante. Porque ela também já tinha muita experiência, ela também fez navio, ela fez outros contatos internacionais. Então, ela falou, vocês têm que entender que no Brasil serve muitas vezes a gente ser bonitinho e ser engraçadinho. Mas um contrato internacional, não. Então, você vai ter que mostrar. Sim, você me fez lembrar que a Maria Emília está dizendo que ela está com dificuldade de internet, por isso ela está caindo e voltando. Eu não acredito que ela seja a única, não, porque eu estou vendo várias pessoas aqui entrando e caindo. Não sei se você percebeu isso, está acontecendo. Eu estou vendo um pouquinho, mas eu Giovana, eu estava numa escola no Rio de Janeiro montando a dança espanhola do Balé Quebra-Nozes. E dentre os meus alunos eu tinha uma mexicana que já tinha dançado em várias partes do mundo. E ela trouxe a mãe dela para assistir. A mãe dela veio passar alguns dias aqui com ela no Rio e foi assistir o ensaio. E eu estou percebendo a mãe dela, uma senhorinha que não falava português, só espanhol, estou vendo ela observando. Eu falei assim, Ivone, terminamos, né, alguns ensaios, falei, Ivone, pergunta a sua mãe o que ela achou. Ela disse assim, professor, é melhor não. Eu falei, você vai perguntar, agora você vai perguntar. Aí ela foi lá, baixinho, e disse, professor, ela está dizendo que está faltando cambrê. Eu falei, vocês estão vendo. Então, a mãe dela, não sei se a mãe dela já dançou, mas pelo menos viu muita coisa. Então, assim, existe sempre um olhar que vai lhe exigir mais, e isso é para o seu crescimento. A partir do momento que, neste episódio, eu passei para as alunas o que tinha sido dito, e elas repetiram, a coreografia ganhou uma outra dimensão, ficou muito mais bonita. Então, é sempre importante buscar pelo crescimento técnico. Sim. Né?
Você Sempre nunca vai importante. perder por ter técnica. Não, nunca vai perder. Agora, você atuou em quantos países já? Muitos, né? Foram muitos. Foram muitos. Eu, assim, em Macau eu fiquei 6 anos, por escolha. Eu amava muito Macau, eu queria levar o show de dança para os cassinos. Uhum. Então eu fiquei lá, mas eu atuei em Hong Kong muitas vezes, Tailândia, fiz trabalhos de bate-volta na China continente, Filipinas. Fui uma vez para a Indonésia, eu fiz muito Ásia. Depois eu, Portugal, Espanha, trabalhei muito na Espanha, muito. Que mais? Ah, Grécia, Chipre e com o navio depois também a gente viaja em vários países, mas está dentro do navio. Mas dizer assim que estava em terra fazendo outros trabalhos foram esses países. e você assistia espetáculos também desses países ou nem tinha tempo? Às vezes também, se você estava no mesmo horário que os outros, não tinha como assistir. Mas, Quando a gente conseguia, a gente assistia, mas era raro. hum, Era difícil a gente às vezes ter um dia que a gente conseguisse se deslocar para ir assistir. mas Mas o que quando você dava, a viu? O gente que via. você achou? Ah, é diferente, tanto no ambiente, quanto na cultura, quanto nas pessoas que vão assistir. A forma de encarar o fato de estar dentro de um teatro, né? Arte presencial, visual. É, tem países em que tem uma cultura, parece que é mais forte, que é mais enraizado. Não é tão volátil, é uma cultura que permanece, ela tá estabelecida e ela existe. E quem É. frequenta tem um perfil característico de quem frequenta o teatro. É diferente, assim. É bem diferente. Giovana, você que andou por várias partes do mundo e mais é oriunda aqui do Brasil e hoje está vivendo no Brasil, como é que você acha que poderia melhorar essa relação entre política e arte? A gente não tem muito patrocínio aqui. Onde você acha que isso podia ser melhorado? Qual seria o caminho? O que você percebe? Muito bem colocado. Eu sempre falo para o pessoal que depois que a gente viaja, a gente entende que o problema do Brasil é o brasileiro. Já começamos por aí. O político que está lá, ou as leis, ou a forma que algumas coisas estão estabelecidas, elas não têm uma única razão. Elas são fruto de uma soma de várias coisas que vêm acontecendo e de várias mentalidades. Assim, existe um consciente coletivo ou inconsciente, às vezes, em relação ao valor da arte, é, ao valor do profissionalismo. Então, tudo isso acaba se refletindo naquilo que a gente tem por resultado, que é quem manda, né? Que é quem estabelece, quem é quem passa a caneta nas leis. Eu acho que o brasileiro, primeira coisa, é isso. Você ter noção do que é o profissionalismo. Porque tem coisas que, se você realmente está numa posição de profissional, você não fica chorando. Agora, a questão, eu penso, como é ter essa noção? O que é preciso para que a pessoa tenha noção do que é o universo profissional, mesmo que ela não seja profissional daquela área? Eu falo para você o que eu percebo. Dentro do Royal Ballet, é muito comum que a, a família real britânica assista aos espetáculos. É muito comum. Rainha Elizabeth ia assistir, Lady Di ia assistir, o Príncipe Charles. Os membros da família real vão assistir os espetáculos e vão falar com os bailarinos. Na Rússia também, o presidente, não importa qual seja, está sempre dentro ali do Bolshoi assistindo os espetáculos e leva, inclusive, convidados políticos para assistir. Eu fui bailarino de duas companhias públicas no Brasil, o Balé de Niterói e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Dentro do Teatro Municipal de Niterói existe um camarote, que é o camarote do prefeito, que é um camarote que vive vazio. Os prefeitos não vão assistir. No Municipal do Rio, que é uma companhia mantida pelo Estado do Rio, você não vê o governador ali dentro assistindo aos espetáculos, seja o governador qual seja. Então, eu acho que fica muito difícil você cobrar uma ajuda de pessoas que não tiveram na sua educação, na infância, na adolescência, na vida jovem, o hábito de frequentar o teatro, seja para ver balé, seja para ver teatro, para ver ópera. Isso não existe. Então, quando uma pessoa ascende ao poder e ela tem o dinheiro na mão,
como é que ela pode achar que esse dinheiro é importante para a cultura se ela própria nunca acessou a cultura? Exato. E eu acho que às vezes o que vem para a cultura vem como protocolo. Vem para cumprir protocolo, mas não vem com isso, com essa real consciência da experiência de saber o que, que é estar no teatro e onde que encontra essa importância dessa presença, o que, que o teatro faz, o que, que ele causa. Mas é o que eu falei para você, eu acho que tem coisinhas que se retroalimentam. Entende? Então, por exemplo, uma coisa que eu percebi no Brasil e eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas ver sobre isso. O brasileiro reclama muito que assim, não, as pessoas não veem a dança como algo profissional. Mas no momento em que você faz uma cobrança de maneira profissional, eles não aceitam. Existem certas cobranças que são pertinentes a um profissional. Existem certas exigências que são de um profissional. Uhum. Então, como que eu quero o incentivo se eu não ocupo esse lugar? Eu tenho que ocupar o lugar de um profissional. Uhum. Eu tenho que saber que eu tenho responsabilidades, eu tenho que saber lidar, eu tenho que saber que, por mais que o artista seja uma pessoa de alma solta e livre, ele vai ter que estar debaixo de certas regras. Ah, E são, às sim. vezes, regras mínimas que você não consegue manter numa companhia no Brasil. Exatamente, Então, exatamente. o profissionalismo é uma atitude, antes de qualquer coisa. É. Então, eu acho assim, não estou tirando a responsabilidade que o governo deveria ter, né? O olhar dele deveria ter sobre isso, porque deveria ter sobre todas as coisas, mas eu acho que tem muita coisa que tinha que partir da gente. É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla, existe uma postura, é, glamourizar demais a pobreza, sabe? Glamourizar demais a necessidade, aí eu não faço porque não tenho. Para fazer arte, você precisa do artista. Se você tá aí, você tá aí. Profissionalismo é uma atitude. É uma atitude. Quantas companhias você vê que não tem recursos financeiros, mas quando você vai assistir, dá gosto? Porque É. você vê que teve uma organização ali, o profissionalismo tá aí. É. Eu estive no ano retrasado no Festival de Joinville e eu fui convidado pelo presidente do festival a estar lá. E fui aí assistir a Noite dos Campeões. Eu nunca tinha estado no festival. Eu fiquei impressionado com a qualidade daqueles bailarinos e não são profissionais no sentido de que tem um salário para dançar. Claro que a gente está vendo ali, possivelmente, eu disse claro, mas possivelmente a gente está vendo professores. Então, são pessoas que ganham dinheiro por dar aula, mas não para dançar. Porque estavam também num festival que não é um festival profissional, né? É um festival de dança. Então, você vê muita qualidade ali e você não vê o respaldo financeiro ali para aquelas pessoas, mas você vê o que você acabou de falar, a atitude profissional, Exato. né? Tanto Quando que você essas pessoas consegue, aí ganham destaque em festivais importantes. A quando atitude você é muito consegue importante. incorporar esse profissionalismo, o jogo muda, assim. O jogo muda. Eu acredito que os países desenvolvidos são aqueles que investiram em educação e cultura. É, Mesmo, mesmo. Mas tem que ver também no Brasil que às vezes não é interessante, né? Investir na educação das pessoas porque é manobra, né? você mantém o status quo, né? Mantém. Exato. Você mantém. Giovana, quais são os seus planos agora para o futuro? Meus planos para o futuro. Eu tô naquele processo que todo dançarino passa algumas vezes na vida, né? Que você dá aquela pausa assim e fala, calma lá, gente, vamos lá. Então eu tô desde novembro do ano passado nesse limbo, assim, ó. Eu dava aula em algumas escolas de dança de salão, eu decidi não dar mais aulas em escolas porque eu tô voltando as minhas energias pro meu projeto novamente, para eu poder ter meu espaço. Eu estava querendo ter isso há algum tempo, só que eu percebi que eu não estava ainda na linha certa. Então eu falei, pera ainda, o que que eu quero? Qual é a linha que eu quero? Como que isso vai ser para eu poder dar o passo? Então eu estou nesse projeto de decidir sobre esse espaço. Estou estudando, estou escrevendo muito e vamos ver se isso vai dar certo. E fazendo reuniões para fechar o espaço e começar isso. Porque a proposta que eu tenho é um pouco diferente dos estúdios de dança
de salão que existem normalmente. Então, eu sei que vai ser uma proposta um pouco ousada, mas eu acredito muito nela, porque eu acho que é algo que falta assim no mercado. Torço por você, Giovanna Leone. Torço por Obrigada. você. Olha aí, ó, Maria Obrigada. Emília dizendo, vai dar certo. Valeu, Giovanna Maria. Leone, obrigado, viu, pela sua participação aqui no Personas da Dança. É um prazer rever você, mesmo que aqui em vídeo. Muito sucesso mesmo. Você é muito dedicada, você é um cérebro que dança. Isso é muito importante, é muito bem-vindo. Então, parabéns, muito sucesso. Obrigada, professor. Obrigada mais uma vez pelo convite. Fiquei muito feliz. Sempre lembro das suas aulas, uso o que eu aprendi até hoje, Obrigado. transfiro o que eu aprendi também. E eu sempre falo, isso aqui eu aprendi com o professor tal, porque a gente não pode esquecer dos mestres que a gente teve. Então, o professor é uma referência para mim como mestre. Procuro reproduzir muitas coisas que eu aprendi, tanto como dançarina, mas com o exemplo de um professor. Então, se eu tiver que ser uma mestra em algum momento, é um dos exemplos que eu sigo. Eu agradeço muito. Opa, muito obrigado, querido. Um, Ó, um beijo grande para você, um tá? beijo e muito Tchau, obrigada e sucesso para todo mundo. para nós.